Bom, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos nesse canal, o canal Paulo Júnior Oficial. Nós vamos tratar de um assunto muito delicado, polêmico, que é o divórcio e o segundo casamento. Se você puder, compartilhe esse vídeo agora para os seus contatos, se inscreva no canal se você não é inscrito e dá o seu like aí, porque é muito importante para nós. Bom, no ano de 2021 foram registrados 383 mil divórcios no Brasil. Veja só, quase 500 mil de divórcios em apenas um ano. O casamento, que é uma instituição divina, o casamento que foi ordenado por Deus, criado por Deus, que é a união de um homem com uma mulher, feito para ser uma alegria, para trazer paz, felicidade, completude às pessoas, tem sido se transformado em um evento trágico, traumático. As pessoas estão perdendo a noção dessa instituição maravilhosa, sagrada, que é o casamento. Elas estão perdendo o seu temor, estão perdendo a visão, estão perdendo a noção da importância e da gravidade, da solenidade do que representa um casamento. Estão banalizando esse evento, essa instituição, como nunca antes. Então as pessoas casam sem compromisso, casam sem saber a fundo o que significa o casamento e casam sem nenhuma responsabilidade e nenhum compromisso de manter essa união até o final da vida. Por isso, o número de divórcios é alarmante. Como eu disse, quase 400 mil divórcios ocorreram aqui no Brasil. Isso é aquilo que está registrado. Nós nem imaginamos o número de outras separações que ainda não foram registradas. Mas o que a Bíblia tem a dizer? Não só o número de divórcios explodiu, mas também de segundos casamentos, recasamentos. As pessoas estão casando, se divorciando e se casando novamente, se recasando. E às vezes mais de uma vez, 2 e até 3 vezes no mundo artístico, isso é facilmente visto. Mas o que a Bíblia fala sobre casamento, sobre divórcio e sobre segundo casamento? Bom, nós temos alguns textos que Jesus vai abordar isso. Em Marcos, capítulo 10, alguns fariseus questionaram ele acerca disso. No verso 2 diz: e aproximando-se alguns fariseus de Jesus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Divorciar da sua mulher, é correto? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E ele vai continuar. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre o assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então o Senhor diz aqui que você vê claramente nesse texto a proibição de Jesus para se casar novamente. E que Jesus não apoia o divórcio, porque ele diz: o que uniu Deus, o homem não separe. Então ele proíbe o divórcio. E depois vai dizer: e se por acaso divorciar e casar de novo, aquele divorciado que casar com uma mulher, ou o homem que casar com a divorciada, comete adultério com ela. Depois temos outro texto, em Marcos, em Lucas 16, 18, Jesus é mais sucinto e diz: quem repudiar sua mulher, quem divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada
E aquele que casa com mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Então você vê aqui Jesus também reprovando o divórcio e o segundo casamento, dizendo que quem casar com um repudiado, com um divorciado, comete adultério com ele. Agora vamos para Mateus 19, porque Mateus 19 tem uma cláusula que parece permitir o divórcio. Mateus 19, vieram a ele, Jesus, alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Vejam só, os fariseus não estavam interessados na resposta de Jesus. O texto diz que eles estavam experimentando, estavam querendo pegar Jesus, forçar ele a dar alguma resposta contrária à lei de Moisés ou à jurisdição romana, a fim de prendê-lo, de pegá-lo, de atacá-lo. Então eles fazem essa pergunta, é lícito? Havia duas escolas de interpretação rabínica na época de Jesus, a escola de Hillel e a escola de Shammai. A escola de Hillel ensinava aos judeus que o homem podia se divorciar por qualquer motivo, mesmo banais. Já a escola de Shammai era mais dura e dizia que não, somente em caso de infidelidade conjugal. Então, os fariseus queriam saber de que lado Jesus estava e se Jesus iria contra a lei de Moisés. Aí Jesus vai respondê-lo. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Jesus não vai para Moisés, Jesus não vai nem para Shammai nem para Hillel. Jesus vai lá para Gênesis, Jesus vai lá para as Escrituras e vai dizer, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que diz, por esta causa deixará o homem seu pai e sua mãe, se unir à sua mulher, tornando os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Aí Jesus vai dizer, vai ensinar para eles o que é o casamento, é isso que nós precisamos saber. O casamento não é um contrato assinado onde dois vão viver juntos. O casamento não é um acordo de dois passarem agora a dividirem as despesas. Casamento não é uma sociedade onde dois decidem morar debaixo do mesmo teto. O casamento é monossomático. Mono, um, soma, corpo. Monossoma, um só corpo. O casamento é uma união mística, onde marido e mulher se unem e se tornam uma só carne. O casamento é uma união sagrada e espiritual, é mais que um contrato, é mais que um acordo, é mais que uma sociedade. Os dois, quando assumem as núpcias e o matrimônio, se tornam uma só carne. E aí, por essa razão, Jesus diz, portanto, o que Deus ajuntou, quando Deus aprova, quando o matrimônio é ratificado, aqui no Brasil, no caso, é o Estado que casa, quando ambos se casam e o Estado aprova esse casamento, Deus sela esta união. Essa união acontece nesse momento. E aí ele diz, o que ajuntou Deus, não separe o homem. Não separe o homem. Por essa união ser mística, para os dois se tornarem uma só carne, Senhor Jesus então reprova o divórcio. O próprio Malaquias 2,16, o Senhor dá a sua opinião sobre o divórcio. Eu, o Senhor, repudio, odeio o repúdio, o divórcio. Então, não é vontade dele. Deus então, Jesus aqui responde essa questão, indo lá para Gênesis, falando primeiro da união mística, falando que os dois se tornam a sua carne, e falando que é proibido o divórcio, porque Deus ajuntou, não separe o homem. Aí os fariseus vão replicar, e vão recorrer a Moisés. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Os fariseus fazem uma leitura errada de Moisés. De fato, Deuteronômio capítulo 24 fala sobre divórcio, mas não é um mandamento para o divórcio, não é uma ordem permitindo o divórcio, não é legitimando o divórcio,
é que o divórcio já acontecia por causa do pecado. Então houve uma lei para regulamentar isso e para preservar ambas as partes. Não significa que Deus apoia, ordenou, ou que Deus aprovou, de maneira nenhuma. Mas assim os fariseus pensavam. Aí Jesus vai refutar. Respondeu Jesus: por que Moisés deu carta de divórcio? Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, conjunção adversativa, mas, porém, desde o princípio, não foi assim. Essa não é a vontade de Deus. Deus não aprova o divórcio, ok? Nem o segundo casamento. Ah, mas Moisés deu carta, por quê? Por causa do pecado? Ué, sendo permitido ou não, o homem já fazia isso. Então, como já havia essa prática, o Senhor vai regulamentar ela. Então Moisés, em Deuteronômio 24, vai, por causa da pecaminosidade, garantir os direitos dos dois. Mas em momento algum ele aprova ou ele ordena o divórcio. Agora Jesus vai apresentar a que parece a única cláusula para o divórcio e o segundo casamento. Veja só, hoje se divorcia por qualquer motivo. Se casa pela segunda vez por qualquer motivo. Então o divórcio virou uma prática conveniente, é uma conveniência. Casou, não deu certo, divorcia. Não gostou dessa primeira esposa? Arruma outra. Então isso é praticado aos borbotões, inclusive por crentes. Crentes estão se divorciando. Os crentes estão traindo, adulterando, estão se divorciando, estão casando pela segunda vez, sem nenhuma regra, nenhuma norma, inclusive líderes e pastores. Mas a Bíblia está clara no texto, que o casamento é vitalício, que é a união de dois em uma só carne, e que o que uniu Deus, o homem não separe. Mas Jesus vai apresentar então uma cláusula, um texto delicado. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com a repudiada, comete adultério. Então Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, a palavra grega aqui é porneia. Então ele diz, você não pode divorciar da sua mulher e se casar em hipótese alguma, a não ser por um motivo. Ele apresenta aqui qual é a infidelidade conjugal, a traição, o adultério. Então aqui o que eu vou explicar a vocês, pastor. Então existe uma cláusula, existe duas linhas de pensamento sobre o divórcio e o segundo casamento. Existe uma que proíbe o divórcio e o segundo casamento em qualquer hipótese, até sobre a infidelidade conjugal, só permite o divórcio ou só permite, no caso, só permite o segundo casamento em caso de óbito, em caso de viuvez. Porque a união mística só se desfaz com a morte de um dos cônjuges. Então, essa pessoa está livre para casar de novo. Mas enquanto o marido estiver vivo, ela não pode se casar. Então essa é a primeira linha. Não permite, o divórcio é permitido no caso de abandono, em caso de violência, mas o segundo casamento, em motivo algum. De maneira nenhuma. Só com a viuvez. Essa é a primeira linha. Ok? E para isso, eles usam Romanos capítulo 7, que diz assim: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém,
se morrer o marido, está livre da lei e não será chamada adúltera se contrair novas núpcias. Então esse texto está falando aqui que o segundo casamento, o divórcio, é permitido só em caso de viuvez. E aí, outras exceções, se a mulher for abandonada, ela automaticamente se divorciou, porque o marido deixou ela, ou em caso de ameaça, violência e ser uma situação insustentável. Agora, casar de novo, só com a morte de um dos cônjuges. Então, Deus não permite. Isso também está em 1 Coríntios 7, versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, Paulo parece dizer que o segundo casamento é permitido só em caso de viuvez. Por quê? Porque aquela união entre marido e mulher, que não é só um papel, é uma união onde dois se tornam um, ela não se desfaz com adultério. Ela não se desfaz em hipótese alguma. Só com a morte de um dos lados é que se dissolve. Por isso, se o divorciado casar, o divorciado se separar da sua primeira mulher e se casar com a nova, ele comete adultério com a nova. Por que ele comete adultério? Porque ele ainda é uma só carne com a primeira mulher que está viva, ou com o primeiro marido que está vivo. Então, se ele ou ela se casar de novo, tendo a esposa ou o marido vivo, comete adultério. De modo que ele só pode se casar de novo se uma das partes falecer. É o que o texto diz, porque está ligada pela lei ao marido enquanto o marido vive, está ligada pela lei à mulher enquanto a mulher vive. De sorte que vivendo a mulher, casando com outra, comete adultério. Vivendo o marido, casando com outro, comete adultério. Então essa é a primeira linha, ok? Tá aí, como eles lidam com a cláusula de Mateus capítulo 19, 9? Essa primeira linha diz: eu, porém, vos digo que repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. É porque a palavra aqui, para relações sexuais ilícitas, é porneia. E há uma palavra específica para adultério, que é moikeia. Então Jesus está dizendo aqui, no caso de prostituição, Jesus não usa a palavra adultério, porque em João 9, ele vai dizer, os fariseus vão dizer, você é filho de porneia, dando a entender o quê? Que é o caso de José e Maria, que ainda não eram noivos. Nesse caso, quando o casamento ainda não está solidificado, consumado, e algum dos cônjuges trair, pode separar, porque eles se prostituíram, não contraíram núpcias ainda. O casamento não foi selado. É aquele noivado de José e Maria. Por isso que quando José soube que Maria estava grávida, se apartou dela. Ele podia fazer isso, porque eles ainda não tinham selado o casamento. E essa linha de interpretação ensina que Jesus está dizendo isso, a não ser por prostituição. Jesus não está dizendo adultério, senão usaria o termo moikeia. Mas o 9, ele usa o termo porneia. Nesse sentido, essa primeira linha entende que depois de casado, nem o adultério, nem a infidelidade conjugal dá margem para se casar novamente. Somente a morte. Agora há uma segunda linha. É a mais comum, que está em muitas confissões de fé, que é seguida pelas igrejas pentecostais, as igrejas tradicionais, que entende o quê? Que não é a vontade de Deus mesmo o divórcio, nem o segundo casamento. Que, de fato, que Deus uniu, o homem não separe. Mas que há duas concessões, duas cláusulas que permitem o divórcio e o segundo casamento. O primeiro delas é a infidelidade conjugal, que é esse texto. Jesus disse, olha, não permito o divórcio nem o segundo casamento, a não ser por infidelidade conjugal. E eles entendem que a palavra aqui para relações sexuais ilícitas, porneia, inclui também adultério. Porque na palavra porneia está toda forma de relações sexuais ilícitas,
inclusive adultério. Nesse caso, eles entendem que essa união mística entre marido e mulher é dissolvida quando há infidelidade. A parte traidora, a parte infiel, é considerada como morta, dando liberdade para a parte inocente se divorciar e casar novamente. É mais ou menos isso que a segunda linha ensina. E a segunda cláusula, a primeira então, adultério. A segunda cláusula é o abandono, que está em 1 Coríntios, capítulo 7. Diz assim: aos mais digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, ele consente viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido, crente. De outra sorte, vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, agora a cláusula, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado para a paz. Essa é a segunda cláusula que dá direito de se divorciar e casar pela segunda vez. É o abandono. Quando uma mulher é abandonada pelo seu marido, ou quando o marido é abandonado pela sua mulher. Nessa segunda linha, eles entendem que o casamento, a união mística, também é desfeita, dissolvida, quando um dos cônjuges abandona o seu parceiro, deixando esse parceiro abandonado livre para se divorciar e casar pela segunda vez. Então, essas são as duas linhas mais defendidas. A primeira é defendida por John Piper, a que diz que o segundo casamento é permitido só com a morte, e a segunda linha é a mais comum, que diz que o divórcio e o segundo casamento são permitidos com infidelidade conjugal, traição e no caso de abandono. O fato é o quê, irmãos? Eu digo para você, o segredo ou a solução para a traição, a solução para a infidelidade, a solução para o adultério não é o divórcio, é o perdão. O Senhor continua dizendo: eu repudio o divórcio. E que o que uniu Deus, o homem não separe. Nós já temos uma multidão de pessoas divorciadas e casadas pela segunda vez. E eu aconselho você, buscar, claro, sempre a paz. Buscar estar junto com seu cônjuge. Porque o propósito de Deus é que você tenha um só marido. O propósito de Deus é que você tenha uma só mulher. O propósito de Deus é que só a morte separe vocês. E que caso haja desavenças, caso haja infidelidade, caso haja traição, hostilidade ou até violência, e se há arrependimento da parte agressora, arrependimento da parte traidora, arrependimento da parte ofensora, arrependimento fiel, sincero, eu aconselho você, perdoe. Perdoe e salve esse casamento. Perdoe e siga com esse casamento. Mas claro, eu estou falando em caso de arrependimento verdadeiro. Então, para mim, a solução para a traição, para a infidelidade, para a maldade é o perdão e não o divórcio. Agora, como o senhor julga? Qual das duas linhas o senhor recomenda seguir? Eu recomendo julgar caso a caso. Eu recomendo julgar caso a caso. Eu sou da linha que o casamento tem que ser mantido até o fim. Ok? Que Deus uniu, o homem não separe. Entretanto, vão ter casos muito complicados. Por exemplo, se uma jovem casa aos 18 anos com um menino de 20 anos e esse menino se abandona ela, divorcia-se dela e entra no mundo das drogas, vira traficante e some e arruma outra mulher. Essa menina de 18 anos está fadada a viver mais 18, mais 40, sozinha, sem ninguém. Paulo diz, é melhor casar do que deixar
abrasado. Essa menina vai viver mais 20, 40 anos lidando com as tentações, com a solidão, com os desejos lícitos dela. Então esse caso teria que ser julgado de forma especial. Já uma mulher de 50 anos, por exemplo, já tem filhos ou até netos, ela é traída, e o marido o abandona. Nesse caso, será que convém arrumar novas núpcias depois dos 50? Não seria arrumar tribulações na carne? Talvez seria melhor ela ficar só, então. Então, o ideal seria julgar caso a caso, tendo em mente essas passagens que estão aqui, e essas duas linhas são defensáveis, há argumentos bíblicos para defender as duas linhas, mas o meu conselho é, primeiro, o perdão, a restauração, para ir até o fim. Segundo, julgue caso a caso e fazer aquilo que é mais bíblico e aquilo que é suportável para os cônjuges. Não adianta cumprirmos um lado, não casa, mas descumprirmos o outro, fica abrasado. E não adianta nós também sermos flexíveis, dando lugar até um terceiro divórcio, um segundo divórcio. O ideal é nós mantermos o equilíbrio, buscarmos a graça do Senhor. Amém, queridos irmãos? Eu não sei que situação você está passando, mas eu aconselho você a buscar aconselhamento pastoral, buscar aconselhamento de anciãos, de pessoas idôneas, experientes, que possam conduzir você nesse assunto difícil. Se tem agressão física, violência doméstica, se você corre risco de vida, você precisa ser orientada e talvez não se sujeitar a essas coisas, correndo risco, fazendo correr risco você e seus filhos. Se foi infidelidade, se houve perdão verdadeiro ou não, arrependimento verdadeiro ou não, busque aconselhamento, busque também a graça de Deus, oração, a palavra de Deus, para você lutar até o fim pelo seu casamento, desde que esse não comprometa a sua integridade física, sua saúde emocional, e desde que haja arrependimento verdadeiro. Deus te abençoe, espero que tenha ajudado você.